Olá, bem-vindo à Assembleia Legislativa, ao nosso programa Projeto de Lei. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual que faz parte da bancada evangélica aqui na casa. É o deputado estadual Samuel Júnior. Bem-vindo, deputado, é um prazer tê-lo aqui. Fernanda, eu que agradeço a todos vocês, é sempre um prazer estar aqui na TV Assembleia, essa TV que cada dia só mais cresce e acompanho vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês e vamos lá para esse bate-papo muito interessante. Deputado, como é que está sendo esse retorno, mesmo que de forma gradual, à Assembleia Legislativa, após esse período muito forte de pandemia, né? A gente ainda está na pandemia. Primeiro, eu confesso a você que discordo da forma com que a gente estava fazendo aqui na Assembleia. A gente tinha a Câmara de Vereadores em Salvador, por exemplo, que não fechou nenhum dia o seu plenário para que os vereadores pudessem estar discutindo. A exemplo da Câmara dos Deputados, que fazia a sessão presencial e a sessão remota. Aqueles deputados que desejavam estar lá em Brasília, eles iam para Brasília, lógico, com as suas restrições ao plenário. Então, assim, eu sempre deixei muito claro o meu posicionamento, discordando da forma que a gente aqui estava atuando. Mas eu ainda não estou presidente da Assembleia, respeito o posicionamento do presidente, da mesa diretora, e eu acho que a gente precisa, o quanto antes, retornar às atividades, não só às terça-feira, como estamos fazendo, mas todos os dias, porque a gente tem tantos projetos de leis para se discutir, não só do governo, tantos projetos de leis dos deputados, e eu acho que quando a gente acaba ficando distante, a gente acaba perdendo aquele sentido do discurso acalorado, né? E eu acho que é isso que dá essa dinâmica política, né? Mas espero que o quanto antes a gente possa de fato retornar, reconhecendo, lógico, que a gente ainda está no processo de pandemia, mas todos os deputados, os 63, pelas suas idades, já eram para estar sido vacinados, né? Eu talvez seja um dos mais novos, estou com 42, já tomei as 2 doses da vacina, então, teoricamente, estou imune, então eu acho que não tem um porquê a gente ficar nessa sessão apenas uma vez por semana, né? Mas eu acho que a gente retornando, a gente volta a essas discussões, até porque o ano que vem é um ano muito atípico, então às vezes é até natural que os deputados faltem mais às sessões. Então, se a gente ainda deixar essas discussões empurrando para o ano que vem, eu acho que a gente terá um grande prejuízo para o Estado. O senhor falou agora há pouco que ainda não está presidente da Assembleia Legislativa. O senhor almeja ser candidato à presidência aqui da casa, porque o senhor colocou o nome do senhor, não foi seu nome? Todo soldado, quando entra no quartel, um dia ele sonha em ser comandante. É lógico que eu sempre digo que as coisas, em especial, eu que creio muito em Deus e a minha vida sempre é pautada na Bíblia, a Bíblia diz que tudo tem um tempo estabelecido por Deus, né? Então, lógico, eu estou deputado, vou colocar meu nome à apreciação no ano que vem e no dia que tiver a oportunidade, sim, de presidir a casa, entendendo que seja o tempo de Deus, é um desejo, sim, no meu coração. Deputado, vamos falar um pouco a respeito do projeto de lei do senhor. Eu estava pesquisando a respeito. O senhor tem um projeto que já virou lei, já foi aprovado aqui na casa, que é a respeito de proibir que se obrigue a participar de festas, não é isso? De festas religiosas. Antes era obrigatório, deputado? Era. Na verdade, a iniciativa desse projeto se deu exatamente por uma reclamação de uma mãe que me procurou no interior do estado, exatamente na cidade de Filadélfia, por ela ter a sua crença e os seus filhos estavam sendo obrigados a participar de uma atividade extracurricular, e lógico, valendo ponto, e era exatamente uma atividade de cunho religioso. E a programação que a professora, que a direção da escola estava colocando para os seus filhos, feria os seus princípios religiosos. Lógico que ela é uma pessoa evangélica, estava me questionando a mim, em especial por ser um deputado evangélico, mas lógico que quando a gente discute sobre essa parte da intervenção do Estado na religião e a religião no Estado, elas precisam se respeitarem, mas o Estado não pode fazer essa intervenção. E aí nós estudamos uma possibilidade, colocamos esse projeto de lei e, em especial, o que esse projeto está dizendo, que as escolas não podem fazer atividades religiosas, obrigando todos os alunos a participarem. Isso muito claro, seja lá uma escola que, eu vou usar o exemplo da escola adventista, que tem a sua direção evangélica, religiosa, mas por se identificar, uma família de matriz africana resolve colocar o seu filho para estudar na escola adventista. Ele sabe que a escola tem o seu cunho religioso, mas a gente também precisa respeitar aquela orientação que a família dá àquela criança. E quando aquela escola obriga que aquele menino faça alguma coisa que vá ferir a doutrinação familiar do cunho religioso, a gente também fere esse princípio. Lógico que eu defendo
o meu segmento em especial, o segmento evangélico, em especial nas festas juninas, né? Para a gente, a festa que vocês fazem, e eu falo vocês fazem, as pessoas que estão nos assistindo, seja de São João, seja de São Pedro, né? Que para vocês é um santo, e vocês fazem aquela programação, para a gente é uma festa pagã. E quando a gente, então, faz com que os nossos filhos, que a gente orienta que aquilo é uma festa pagã, obrigam eles a fazerem, então a escola está indo de contra a família. E eu sempre digo que é muito importante a educação para todas as nossas gerações, mas em especial para as nossas crianças, porque é da criança que a gente fará o homem de amanhã. E quando eu também preciso ter essa parceria da família com a escola, e quando a escola ela fere um princípio religioso, seja de que natureza for, eu acho que isso acaba o Estado fazendo essa intervenção. Então, com essa preocupação, nós apresentamos esse projeto de lei, tivemos a oportunidade de discutir com os deputados, até porque aqui é uma casa de 63 pessoas. Teve algum parlamentar que foi contra? Não, por incrível que pareça, eu consegui conversar até com aqueles que têm mais a sua participação da programação católica, até aqueles também que defendem as origens de matriz africana. Então, foi entendido que não era um projeto que defendia apenas o segmento evangélico, mas defendia a sua religião como um todo, né? Então, assim, quando eu respeito aquela pessoa que tem a sua orientação católica, quando eu respeito aquele que tem o seu espiritismo, quando eu respeito até aquele que não tem religião nenhuma, aquele que é ateu, não tem nenhum problema. Então, a escola ela pode até fazer a sua programação, né? Porque às vezes já é uma coisa que a escola já vem fazendo isso há muitos anos, mas ela não pode obrigar o aluno a participar daquela programação. Então a escola ela tem que fazer uma outra atividade. E as disciplinas, deputados? Porque algumas escolas têm até disciplinas. E como é que funciona isso? Esse projeto também entra? Com certeza. Além de entrar, a escola vai ter que fazer uma outra atividade para aquele aluno, para que ele possa também não ser prejudicado. Porque às vezes disciplinas valem nota, né? Isso, são atividades que têm uma pontuação. E aí, quando aquele aluno não participa, ele fica prejudicado. Então, até o projeto também, ele já está estabelecido que a direção da escola, a professora, terá que fazer uma outra atividade curricular para que aquele aluno também não tenha o seu prejuízo na sua pontuação. E essa senhora que te procurou, que é da cidade de Filadélfia, próxima a EDC, né? Cidade de Filadélfia, péssima cidade. Eu sempre passo por lá e eu vejo Filadélfia. Ela resolveu o quê em relação ao filho? Ela foi prejudicada porque naquele ano a gente não tinha o projeto aprovado, os seus filhos não participaram, exatamente pela sua orientação religiosa, e os meninos ficaram prejudicados por não ter essa pontuação extra, né? Mas graças a Deus que esse projeto já está em vigor, foi aprovado por unanimidade aqui na casa, sancionado, então já é um projeto que está, já é real isso. Nós não tivemos o efeito dele, até porque no ano passado, que foi exatamente o primeiro ano depois do projeto ser aprovado, em especial na programação junina, por conta da pandemia, mas eu acredito que para os próximos anos isso vai ser muito importante, porque a gente respeita todas as religiões. Deputado, a gente fala muito em projetos que foram apreciados, que foram aprovados, mas como a gente sabe que eles estão ali sendo mantidos, né? Há fiscalização? Infelizmente, há uma carência muito grande. Primeiro, eu volto do princípio que a gente aqui, como parlamentar, a gente acaba só mais discutindo projetos do Executivo, do Judiciário e não do Parlamento. Isso que eu ia questionar para o senhor, porque sempre eu questiono aos deputados que se volta mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. E são os parlamentares que me dizem, viu? Não, eu lhe digo sem cortar a volta. A gente aqui é uma casa de 63 deputados, cada um representa uma categoria, cada um representa um segmento, cada um tem seus pensamentos diferentes, e todos nós aqui, a gente, no mínimo, o deputado que menos tem projetos apresentados, ele tem 10, 15, 20 projetos. E todos engavetados, todos participando de tramitação, e a gente às vezes recebe o projeto do governo com regime de urgência, se para tudo, para votar com o projeto do governo. Não que eu seja contra votar projeto do governo, mas fica parecendo também que os deputados, não existe projeto de deputado, né? Eu acho que, com muito respeito aos presidentes que passaram no período que estou deputado, ao presidente que está, mas eu acho que o presidente precisa fazer uma força-tarefa melhor, porque essa é uma casa do parlamento. A gente precisa ter a harmonia entre os poderes, mas também precisamos ter independência. E eu acho que parte dessa independência, quando a gente começa a discutir também os projetos dos deputados. O senhor não acha que tem melhorado, deputado? Mas ainda uma melhora muito insignificativa. Tímida. Muito tímida. Eu acho que a gente precisa ser mais otimista. Hoje, por exemplo, está na nossa pauta projeto do Executivo
tem um outro projeto para a gente votar, que é a indicação do conselheiro do tribunal, e uma possível suspensão que foi dado parecer do deputado, do capitão Aldo, né? Mas não tem um projeto de nenhum deputado. Semana passada nós não votamos nenhum projeto de deputados, né? Semana seguinte nós não vamos votar nenhum projeto de deputados. Então fica parecendo que nós estamos aqui apenas para dar, ou votar o que o governador manda, ou seja, o judiciário, ou votar homenagens em nome de ruas. Eu acho que não é o sentimento da população quando ela escolhe uma pessoa. São 15 milhões de pessoas 15 milhões de habitantes que nós temos no estado. São 63 pessoas que são escolhidas para estar aqui representando essas 15 milhões. Eu acho que, por mais respeito, por mais consideração que a gente tenha, aquelas pessoas que foram importantes, onde às vezes a gente faz uma homenagem com o nome de uma estrada, com o nome de um hospital, mas eu acho que o sentimento da população não é isso que ela quer. Ela quer os deputados trabalhando, colocando projetos que viabilizem, que facilite a vida dela, projetos que contribuam com a população. Então, acho que esse é o sentimento da população. Então, assim, eu confesso a você que às vezes me sinto impotente na condição de parlamentar por não estar sendo mais útil à população baiana. Um estado que a gente tem uma riqueza tão grande, um estado que a gente tem uma dimensão territorial enorme, e a gente às vezes vê a dificuldade do estado chegar exatamente por falta de projeto, por falta de discussão desse parlamento. Então, eu ainda gostaria, não sei quando, mas ainda gostaria de ver um parlamento mais ativo, fazendo de fato a sua participação no Estado, sugerindo leis, sugerindo ideias para que a gente possa ter um Estado cada dia melhor. Deputado, o senhor acha que a população tem consciência qual a função de um parlamentar? Eu acho que não. Eu acho que se a gente, inclusive, fizer uma pesquisa em quem a pessoa votou na eleição passada, até para vereador, boa parte da população não sabe em quem votou. Diz, não lembro. E quando vai para deputado, muito pior, né? Percebo que tem tido uma melhora. Você percebe que as pessoas têm participado, em especial até no aspecto da Câmara dos Deputados em Brasília, as pessoas têm participado melhor, seja que até pela polarização que o Brasil está se tomando, né? Então tem um lado A, um lado B, então eles acabam acompanhando mais. A gente aqui no Estado, a gente ainda é muito tímido. Lógico que a gente agradece esse meio de comunicação que nós temos hoje, que é a TV Assembleia, que tem aproximado mais a população do parlamento, mas eu acho que as pessoas precisam participar mais, precisam acompanhar mais, precisa de fato cobrar do seu deputado. Eu sempre digo, Fernanda, que quando você, cidadão, vota numa pessoa, você preenche um cheque em branco. Você, na verdade, não preenche, você apenas assina um cheque em branco e entrega àquela pessoa, e aquela pessoa, exatamente no momento de estar votando, no momento de ter a sua opção, a pessoa vai fazer o preenchimento daquele cheque. E ele não terá a oportunidade de ligar para você para saber como ele vai preencher aquele cheque. Mas se você, de fato, estiver acompanhando o seu parlamentar, estiver acompanhando a pessoa que você colocou aqui para estar representando, você vai acompanhar exatamente qual é a ação dele, qual é o comportamento dele, em que ele está votando, se aquele projeto... Às vezes a gente vê um deputado votar contra um projeto de um colega, ou às vezes até um projeto do executivo, apenas pelo fato de ele estar na oposição. Ele às vezes não procura saber qual o benefício que aquele projeto dará. Como também, às vezes, nós que estamos na bancada de governo, às vezes a gente acaba votando em algum projeto do governo sem sequer pesquisar se aquele projeto trará algum prejuízo para a população. Então, eu acho que nós, na condição de parlamentares, precisamos estar mais atentos, mas para que a gente também esteja mais atento, a gente precisa dessa cobrança, dessa fiscalização do povo. Deputada, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar a respeito da polarização que o senhor disse, sobre a bancada do governo e também sobre o PDT. Estou aqui às suas ordens. A gente volta já já.